Olá! Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a metodologia da confecção de monografias. Em verdade, isso é uma coisa natural que todos os estudantes de veterinária, todas as pessoas que trabalham em nível de especialização, de pós-graduação, mestrado e doutorado, já tenham uma noção. Então, simplesmente vamos dar alguns conceitos e explicar algumas coisas para se fixar um pouco melhor a arte de fazer uma monografia. Então, vamos pela parte 1. Nessa parte 1, nós vamos dar os conceitos gerais, vamos introduzir mais ou menos como funciona uma monografia e falar sobre o que vocês têm que fazer para concluir o curso de especialização em acupuntura veterinária. Uma monografia é um trabalho escrito sobre um único assunto, sendo esse fruto de uma pesquisa científica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um assunto, vão determinar sobre o que vocês querem falar, aí vão fazer uma pesquisa, vão basear isso tudo em ciência, então nós vamos falar um pouco sobre como pesquisar, aonde pesquisar, uma base geral, mas então tudo tem que ser baseado na ciência. Não se caracteriza pelo. Não precisa ser uma coisa comprida, então não é importante ser comprido, mas a profundidade do tema. Então, se você for falar sobre uma agulhinha, você tem que aprofundar ao máximo sobre aquela agulha. Então, se você for falar sobre uma técnica, você vai ter que falar, aprofundar ao máximo sobre essa técnica. Então, e a pesquisa científica, o que é? É a forma. Então, você vai pegar uma coisa, vai falar a fundo e vai pesquisar, vai sistematizar essa forma de falar sobre alguma coisa, buscando uma resposta a alguma dúvida ou buscando uma resposta a um conceito que você quer se aprofundar mais. A ciência, o que é a ciência? Então, por pesquisa científica, é um conjunto de pensamentos voltado para a compreensão da realidade. Então, isso é uma forma que a era atual, que eles chamam a ciência moderna, chegou e trouxe para a gente a forma de comprovar, principalmente baseada em René Descartes, que baseava muito no que ele via e o que ele fazia. Então, comprovar que isso que você está falando é possível passível de se reproduzir e é passível de se coordenar e de se organizar. Então, todo o conhecimento é classificado e sistematizado e organizado. Por exemplo, nós vamos falar sobre o quê? Medicina tradicional chinesa, organizada dentro de um padrão que pode ser baseado no que o chinês falava, mas também e de forma prioritária explicando o que a ciência ocidental fala. Busca dar resposta aos fenômenos da natureza, seus mecanismos e sua essência. Então, o que o chinês via era a natureza. Essa ciência que a gente vê busca explicar de uma forma. Por isso que muitas vezes que a gente vê dentro da medicina chinesa, da acupuntura, certos conceitos que a gente não sabe assim comprovar cientificamente ainda, porque nós não temos ainda todas as ferramentas. Com certeza, se tem um resultado, você vai ver a ciência um dia comprovar. Mas por ser uma monografia, por ser um trabalho escrito, é sempre bom colocar ou uma referência sobre aquilo que acontece, ou o que você viu. Ah, eu fiz tal caso, tal caso, tal caso, e aconteceu isso. E explicar o que aconteceu. Que isso também é ciência. Não é uma ciência cartesiana, uma ciência, mas é uma ciência também filosófica e uma ciência que também vale. Então, explicar sempre causa, descrição, classificação do fenômeno. Então, por isso que para quem não quer fazer uma revisão bibliográfica, que é para pegar todos os dados que tem sobre determinado assunto, ele pode fazer um relato de caso clínico. O que é um relato de caso clínico? É contar um caso que ele fez e como esse se desenvolveu. O ideal, é claro, para se encaixar dentro de um método científico, é não ser somente um caso, mas vários casos. Mas nesse caso aqui, da nossa monografia de curso de especialização, você pode descrever um caso pegando o que é descrito na ciência, o que você viu e comparando.
Porque a ciência gosta do quê? De medir, comparar, reproduzir. Então, se você fez um caso, você vai ter que comparar com o que já se tem, para poder falar isso funciona ou isso não. E isso é que é importante. Nós temos que ver que o conhecimento científico é aquele que se escreve, que se compara. O conhecimento popular é aquele que é passado. Por exemplo, o pessoal fala, você virar a vassoura ao contrário atrás da porta, a pessoa vai embora. Pode ser que seja ciência. Se você tiver uma pessoa chata na sua casa, e toda vez que uma pessoa chata na sua casa chegar e você virar a vassoura e ela for embora, e você escrever, relatar, falar, contar, isso passa de ser um conhecimento popular para um conhecimento científico, que você mostra que, através de dados que você coleta, você consegue, dados e a análise, né? A análise desses dados de uma forma coerente, você vai conseguir explicar. Então, por isso que às vezes você vai tratar uma doença com acupuntura e você não tem nada escrito sobre esse tratamento. Aí você tem 1, 2, 3, 4, N casos, um N que você possa comprovar estatisticamente, e aí você começa a transformar esses dados que você vê do seu conhecimento ou do conhecimento da ciência da medicina tradicional chinesa, que é uma ciência popular, para uma coisa científica analítica. Então, quem não diz que não tem ciência numa arte de uma rezadeira? A ciência é só aqui, como vocês estão vendo? Não, tudo tem uma base. Se uma benzedeira comprovar que fazendo esse mesmo procedimento, da mesma forma, em diferentes casos, ela vai se tornar um dado que é passível de ser científico e de ser estudado. Claro que a ciência moderna, o cientista moderno não acredita muito nisso. Mas, se você for ver, buscar, em verdade, eles buscam nessas coisas tradicionais, nesses conhecimentos tradicionais, nessas experiências pessoais, a explicação e a base das teses científicas que eles formulam nos seus trabalhos. Então, a pesquisa é um procedimento racional, sistemático, que tem o objetivo de proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, nós temos lá uma benzedeira que sabe que fazendo aquele benzimento daquele jeito cura asma, bronquite ou espanta-cobra. Se você fizer todo um estudo sistemático e racional de tudo que ela faz, você vai chegar uma pesquisa, vai ter uma pesquisa falando, olha, tal coisa funciona desse jeito, ou você benzendo da direita para a esquerda funciona, da esquerda para a direita não funciona. Então precisa ser planejar. Então pesquisa isso, planejar. Vocês podem fazer os casos clínicos ou podem pegar já as pesquisas que tem pronto fazendo uma revisão de bibliografia. Você simplesmente na revisão vai pegar de forma organizada tudo que você tem, ou no seu trabalho científico vai pegar de forma tudo que você tem, elaborar uma proposta, eu quero saber se funciona ou não funciona, eu quero saber isso. E vai propor uma situação e um conceito e chegar a uma conclusão. Então, você teoriza, faz conjectura, atualiza um problema de ordem prática. Por exemplo, eu tenho um problema que eu tenho muito problema. Eu, por exemplo, não gostava de assim, não saber como tratar a sinomose. Então, o que eu fiz? Eu me muni dos dados que já se tinham e fui estudar que tal remédio, tal terapia, tal situação ajuda na sinomose. E aí eu escrevi, vi, e agora a gente pode até publicar como um caso as técnicas de tratamento, por exemplo, com a técnica sinomose, com técnica de planos. Mas isso também eu tenho que basear no que o grupo, na verdade, é um grupo de cientistas define como permite. Tanto que eu vou publicar um artigo numa revista, eu passo para um sistema de consultoria, para ir só sendo aprovada pelo grupo que coordena se transformar em pesquisa em ciência. Então você tem que planejar, tem que conhecer, tem que fazer
ó, eu vou fazer assim, assim, assim. Ah, eu vou estudar o ponto estômago 86. Ah, como é que eu vou estudar o ponto estômago 86? Ah, eu vou procurar uma revista, eu vou procurar na internet, ah, eu vou usar tal site. Então você vai estabelecer, delinear aquilo que você vai fazer. Ah, mas eu quero também ver se ele funcionar. Então eu vou pegar um cachorro com tal problema e usar o ponto estômago 36. Então ele elabora um projeto. Claro que vai. Será que eu vou ter casos suficientes? Será que eu vou ter dinheiro para fazer exame, para fazer uma pesquisa, para fazer um projeto experimental? Se é possível, tem esses casos, eu quero estudar síndrome sei lá, que só acontece lá na Groenlândia. É impossível. E o importante é repetir, reproduzir isso tudo e ter interesse social. Então, você tem que fazer uma coisa tal. Na nossa monografia, o interessante é você trazer alguma coisa nova, mostrar alguma coisa para você e, se possível, que possa ser demonstrada para todas as pessoas através de trabalhos em revistas. O método científico, então vamos lá. Muitos autores identificam a ciência como um método, pois todas as ciências se utilizam da metodologia científica. Portanto, não há ciência sem emprego de métodos científicos. Pode-se definir o método científico como um modo sistemático de explicar um grande número de ocorrências semelhantes. Então, você vai ter que provar através de número de casos, de experimentos, de conhecimentos, aquilo que você está propondo, está querendo comprovar. Isso é um método, uma forma. Você vai ter que criar um jeito de provar. Isso é um método científico. São regras que destinam-se a padronizar a forma de aquisição do saber, tornando as conclusões científicas mais imparciais e menos subjetivas. Então, é a forma que você tem de concluir o que está acontecendo, certo? E de uma forma que, além de você, não seja assim, eu estou manipulando, eu estou mudando, eu estou fazendo uma coisa que qualquer um pode fazer e que independa da avaliação pessoal e seja uma coisa subjetiva. Galileu foi um grande gênio, né? Um dos grandes mestres da ciência, foi um dos precursores desse método científico. Então, ele se propõe a chegar a uma lei geral a partir de observações de casos particulares. Então, ele ficava observando as coisas e repetindo essa observação e anotando sempre da mesma forma, sempre com o mesmo método, para conseguir os mesmos resultados. E analisava tudo isso. Claro que outras pessoas, em especial esse também grande pesquisador e grande homem, grande cientista, né, vamos dizer assim, René Descartes, foi a grande base da ciência, do método científico. Ele propunha realmente uma análise detalhada, fria, porque ele estava numa época que já era assim, que precisava se provar, tá? Que uma coisa funcionava sem que tivesse aqui, como ele diz, inferência indutiva, certo? Inferência dedutiva. Então, ele não, assim, não era a opinião dele que mudava, por exemplo, uma coisa que estava acontecendo, um teste que ele estava fazendo, mas o que ele deduzia que ia acontecer. Então ele pensava, esquematizava e montava, não baseado nele, mas baseado no pensamento geral. Ele bloqueou um pouco, né, porque foi muito radical. Os chineses já faziam isso há muito tempo. Se você for ver o chinês, por exemplo, os chineses faziam cirurgias de cérebro há 2.000, 3.000 anos atrás. Como é que eles faziam isso? Testando. Quem assistir tem um filme muito bom chinês que o imperador tomou uma flechada no olho. E os médicos tinham que tirar a flechada. Então, o que eles faziam? Eles pegavam os escravos, colocavam a flecha e tentavam tirar essa flecha de uma forma que a pessoa não morresse. E através dessa experimentação, desse método que eles criavam técnicas para conseguir fazer algumas coisas. Descartes simplesmente botou isso de uma forma mais matemática, vamos dizer, lógica. Sempre se faz, sempre se trabalha de mas Descartes foi uma pessoa que botou a lógica, que organizou
esse processo. Então, quais são as partes de um trabalho científico? Existe uma norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a normativa 14724, que estabeleceu uma estrutura geral de elaboração dos trabalhos acadêmicos, tá? E ele assim, juntou um grupo de pessoas que escreveram, pensaram antes, então tiveram elementos pré-textuais, escreveram, então elementos textuais e elementos pós-textuais. Eles experimentaram, ver se essa coisa, se essa forma de se falar, essa forma de se fazer estava correta. Então, foi uma norma que foi publicada aqui no Brasil, portanto que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege como se deve fazer. Então, quem quer escrever um trabalho, está com dúvida de como fazer, essa norma está disponível na internet, é bem fácil de ver e é o que todos devem fazer. É claro que você pode adaptar muita coisa e vocês vão ver que a própria norma tem adaptações. Você tem formas de fazer diferentes trabalhos. Então agora nós vamos para a parte 2, onde nós vamos definir um pouco melhor como são a estrutura física e também um pouco do que você pode se colocar de conhecimento dentro de uma monografia. Então você tem a parte externa, que tem uma capa que é obrigatório e uma lombada que é opcional. Aqui mostra melhor ó, a capa com obrigatória e essa lombada, que não é obrigatória, porque por ser uma monografia, a gente não precisa encadernar e deixar um nome naquela região. Isso é mais para livros, mais para outros tipos de trabalhos científicos, como teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, quais são as partes que você vai ter que ter no seu trabalho? Pela ABNT, o que é obrigatório? Uma folha de rosto. Então, o que é a folha de rosto? Basicamente é a cópia da capa. Você pode ver todas as normas na ABNT. Se houver erratas, isso é muito pouco comum de se ter, né? Você não vai deixar alguma coisa errada, que depois precisa ser corrigida, você pode colocar em seguida. Depois uma folha de aprovação, é uma folha onde você coloca quem é o seu orientador, como é que é e quem foi feito o julgamento. Então, você vai colocar, por exemplo, orientador, tal pessoa, banca de análise, coloca um espaço para as pessoas assinarem que fizeram isso daí. Aí você vai ter uma dedicatória, que é opcional, se quiser agradecer também é opcional. Epígrafe é um pequeno texto, é uma pequena frase, ou um pequeno, geralmente pequeno, né? Que você comenta um pensamento, ou você coloca o pensamento de uma pessoa que tem notório conhecimento ou que passa uma mensagem importante. Aí você vai ter que fazer um resumo em português. O que é o resumo? É explicar basicamente o que foi feito em todo o corpo do trabalho, com uma introdução, com uma explicação e com uma conclusão. E esse mesmo resumo em português é feito também na língua estrangeira, geralmente o inglês. Se houver ilustrações, você pode colocar opcionalmente uma lista de ilustrações, a mesma coisa com tabelas, lista de abreviaturas e siglas, isso tudo é um trabalho bem apurado. Uma lista de símbolos e no final um sumário, que pode ser no final ou pode ser no início. Então, o texto, como é que você faz? Basicamente, você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento da ideia e uma conclusão. Dentro desse desenvolvimento, você faz uma revisão de literatura, fundação teórica, pode sugerir hipóteses, se você estiver fazendo um estudo clínico, o método que você fez, a forma que você fez, os resultados e a discussão, para só então fazer essa conclusão. Essa parte de referência é muito importante. Você precisa colocar da onde você tirou essas informações. Como é que isso é feito? Se você for fazer conforme umas normas para tese, você vai ter que colocar, geralmente, você coloca números ou o primeiro nome do pesquisador e o ano.
Senão, você no final, você coloca um número e faz a referência no final. O glossário, o apêndice, anexos e índice são opcionais e também estão regidos por essas normas. O que eu recomendo é, se você puder, como a gente vai falar no final sobre uma revista, mas pegar as normas de uma revista e fizer o texto conforme a publicação nessa revista, já vale, se você não quiser consultar e se preocupar com todas as normas da ABNT. Mas, se quiser fazer conforme a ABNT, é só ver seguir essas normas. Então, o que é uma introdução nesse trabalho? Então, vamos ver o que a gente vai falar nesse trabalho. Você vai introduzir, você vai mostrar o que você quer fazer. Você vai falar aquilo que você quer fazer. Vai falar, eu vou fazer, eu quero pesquisar sobre moxa no ponto VG20. Então, vou explicar. Você apresenta o que é o ponto, justifica o que ele faz, certo? E fala o que você quer investigar e como você vai conseguir isso. Basicamente, a introdução é um texto pequeno, é um resumo do que você vai fazer, do que você vai fazer e por que você quer fazer isso. Na apresentação, você expõe um assunto que trata o trabalho. Isso é importante, não confundir o assunto com o problema em questão. Então, você vai falar, olha, eu quero estudar o ponto estômago 36. Mas não, eu quero estudar o ponto estômago 36 quando ele é colocado desse jeito. Eu quero estudar o ponto 36. Então, apresentar o problema é isso. Aí você vai justificar, certo? Você vai falar, eu estou querendo estudar o ponto estômago 36 porque eu vi usar e funcionou muito bem, ou eu li em tal trabalho, fala isso. Então você tem que convencer, por exemplo, se for um acupunturista, ele vai falar, não, porque o Tilshire, se for um método científico, não, porque a gente viu em tal trabalho, libera tal interleucina. De preferência, use o conhecimento científico, justifique baseando em normas, em trabalhos que você tenha visto. Por exemplo, aqui é o título do trabalho, estudo experimental da ação nociceptiva da acupuntura e da radiação laser no acupuntura 36, os autores, e aqui a introdução, a apresentação. O corpo possui inúmeros mecanismos de controle da homeostasia, entre eles a dor exerce uma função importante. Seu papel fisiológico é alertar sobre possíveis ameaças ao bem-estar e à integridade do organismo. Reter a atenção de que a causa de sua ativação tenha sido identificada e afastada. Então, está explicando, está introduzindo por que você quer estudar a dor com o estômago 36. Estamos falando o que é a dor. Então, continuando. A Associação Internacional de Estudo da Dor define dor como uma experiência emocional e sensorial desagradável, com danos reais ou potenciais ao tecido. Dessa forma, as sensações possuem vias neuroanatômicas com receptores específicos que permitem a detecção e medida de um estímulo. Os componentes sensitivos da dor é denominado nocicepção, que pode ser definido como resposta fisiológica a uma lesão tecidual. Então, estou apresentando o que é dor, para poder depois falar, eu quero estudar determinada coisa em relação à dor. A qualidade da dor e o início das respostas protetoras são determinados pelos variados fatores ativados pela medula espinal ou por estruturas cerebrais superiores envolvidas na integração e modificações dos sintomas dos sinais nociceptivos. Então, aí introduziu o sistema nervoso, que é onde provavelmente ele vai falar que a acupuntura trabalha. O alívio da dor constitui um dos objetivos da área da saúde. Por isso, é preciso compreender sua dimensão para a realização de quaisquer tratamentos. Então, está justificando por que eu preciso estudar a dor, o que já fala de dor e por que eu preciso estudar a dor. Aí, eu vou começar a falar o que eu quero fazer. Então, eu vou começar a introduzir o meu objetivo, ou qual o problema que eu tenho. É a pergunta que se quer responder com a investigação, ou a afirmação daquilo que se quer alcançar com o estudo. Então, por exemplo, se você for fazer uma revisão sobre dor, você vai falar, você introduziu a dor, falou porque ela é importante, fala, vemos em tais e tais e tais e tais trabalhos, tais situações onde a acupuntura pode tratar a dor. Então, aí, a acupuntura é um procedimento, aí explica o que é a acupuntura, que possui efeito analgésico através do sistema de modulação ascendente e descendente da dor e que vem mostrando eficiência no tratamento das doenças.
Lembra que eu falei que já foi introduzido sobre o sistema nervoso? Aí começa a introduzir a acupuntura para alcançar o objetivo, provocando uma sequência de reações fisiológicas. Essas reações liberam substâncias analgésicas que atuam no cérebro e também reforçam o controle da dor. Dessa maneira, vislumbrou-se como objetivo de pesquisa um estudo experimental em ratos que viesse a comparar a ação antinociceptiva da acupuntura e da radiação de baixa potência no acuponto estômago 36. Então, explicou tudo e introduziu o que você quer falar. Quer estudar o estômago 36 para diminuir a dor. Tá? Então, é isso dentro do trabalho científico. Se for uma revisão de bibliografia, você vai falar, olha, isso acontece, vamos pesquisar em tais lugares sobre esse assunto para poder entender melhor, poder explicar melhor o efeito de tal e tal coisa. Aí, depois que você introduziu o seu problema, você falou o que você queria fazer, você vai ter que buscar na literatura, você vai ter que saber o que já falaram sobre isso. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais trabalhosa, porque você vai ter que usar. Agora ficou muito mais fácil, que você tem a internet, que você pode acessar os trabalhos de vários lugares. Já existem até sites que permitem que você possa acessar um trabalho, mesmo sem ele sendo de uma revista, sem pagar nada, o SciHub, né? Mas você pode ir em bibliotecas, você pode pegar nos livros, você vai ter que pesquisar a base teórica do seu trabalho, vai pesquisar de onde você está tirando isso para você poder falar. Então você vai ter que revisar, vai ter que ver o que já foi publicado, o que já foi feito. Então, vamos lá. Aqui é um trabalho de uma colega, certo? Que fez o tratamento do imperador do cursinho através da medicina tradicional chinesa. Então, ela definiu a doença, falou sobre o ponto. Então, ela começou a introduzir o processo todo. Depois, ela começou a citar, por exemplo, aqui, Shep Priest 2016, Shep Priest 2004, Zhong Jian de 1995, aonde ela revisou, aonde ela achou informações sobre aquilo que ela estava procurando. Então, na medicina chinesa, é assim, de Michel que o hiperadenocorticismo. Então, ela começou a procurar e começou a falar para definir o que ela quer estudar o hiperadenocorticismo, como ela quer estudar, através de pesquisa científica, do que já foi publicado, e aí foi colocando. Então, essa é a forma, segundo a ABNT, de se colocar as referências. Então, aqui, ó, Shea Priest, com os dados, Jean, então, e isso no final, o trabalho completo, com o nome completo, é colocado nas referências. Aí a tese de mestrado também vale, tá? E aí tem várias, ó, por exemplo, aqui está falando do problema de coxa femoral, várias técnicas, então sempre citações, olha, citações com nome e número de pesquisa científica, certo? Esse, por exemplo, no tratamento da displasia coxa femoral em cães. Aí, vamos voltar lá no nosso amigo Descartes. Tem que ter um método, certo? Como é que vai ser esse método? É como a comunidade científica vê essas pesquisas, como elas são organizadas, para você poder falar na mesma língua e todo mundo entender. E outras pessoas reproduzirem. Então, quando você faz uma pesquisa, você vai explicar tudo o que você faz, o que você tem, o método que você fez, e outras pessoas vão fazer igual. Na revisão bibliográfica, a única coisa que vai ter é que você não vai fazer nada, você não vai experimentar, você simplesmente vai concluir com aquilo que todo mundo já falou. Tá? Esse método, como você vai fazer o processo? Então, eu vou revisar tal site, eu vou revisar tais trabalhos através de tal palavra, ou eu vou revisar todos os trabalhos que tem determinada palavra. Então, isso é importante você detalhar, certo? Como você vai fazer? Eu vou pesquisar tal horário, tal coisa, em tal, lá no Google AdWords, no PubMed, que é o mais fácil. Como esses dados foram coletados?
qual instrumento, como você fez, que horário, como você fez, aí botei tal palavra, tal palavra, tal palavra. Quem coletou, que de repente foi outra pessoa que fez isso para você, quais foram as variáveis usadas, quais foram as técnicas. Então, tudo que você vai fazer de científico, você começa a descrever tudo, 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 detalhe. Quanto mais detalhado, menor é a possibilidade de alguém falar, isso aqui está errado, porque você vai estar comprovando tudo aquilo que você fez. Você pode fazer pesquisas que nem aqui, descritivo. Então, você vai e descreveu tal coisa. Então, essas seriam as revisões biográficas. Então, tal pessoa falou isso, e você descreve tudo o que foi falado e no final faz um resumo e uma conclusão. Você pode explorar, então eu quero explorar novas coisas. Então eu vou pegar, olha, eu estou pensando nisso. Então foi falado isso, eu com isso, mais com outra coisa, junto e chego num outro caminho. Ou você pode explicar, eu fiz tal trabalho e acabei descobrindo isso. Isso daqui serve para explicar aquilo que eu fiz. A pesquisa descritiva descreve as características de um grupo, não explica, mas serve de base para a explicação. Estima a proporção dos elementos de uma população que apresenta alguma característica de interesse do pesquisador, compreende as relações entre os elementos. Faz uma revisão. A pesquisa descritiva é uma revisão. A pesquisa exploratória objetiva proporcionar maior compreensão de um fenômeno pouco estudado. Geralmente, a pesquisa exploratória é a parte inicial de uma investigação maior, que também abrangerá outros níveis de pesquisa. Também não funciona no esporte, ela simplesmente pega coisas diferentes, junta essas coisas diferentes para que elas fiquem mais passíveis de se estudar mais facilmente. E aí, a pesquisa explicativa, não. Seu objetivo é saber por quê, explicar o porquê do fenômeno, fatores que causam. A única forma de explicar um fenômeno é verificar como ele se relaciona com outros fenômenos. Então, ela é uma pesquisa. Então, se eu botar isso daqui, ou se eu botar o bexiga 20, o que vai acontecer? Eu vou ver o que aconteceu, eu vou estudar os parâmetros baseado em tudo que já foi falado no bexiga 20, baseado na relação do bexiga 20 com a medicina chinesa, que são os outros tipos de pesquisa, mas aí eu vou explicar. Eu vi, a hora que eu coloquei aconteceu isso. O método científico caracteriza pelos seguintes padrões de pergunta: como X está se relacionando com Y? Sob que condições X afeta Y? Como X e Y afetam Z? Então, como é que é isso? Você vai só explicar dos pontos de vista que já tem, certo? De alguma coisa, do ponto de vista dessa coisa afetando uma outra, causando uma outra, ou do ponto de vista dessas duas coisas que uma afeta a outra, afeta uma terceira. Esse método científico é uma coisa mais complexa, não é isso que nós vamos buscar dentro de uma monografia. Como é que você delinea uma pesquisa se você for fazer? É o planejamento que a investigação vai utilizar quais sejam. Uma pesquisa bibliográfica é onde você vai fazer uma revisão bibliográfica. Uma pesquisa experimental é onde você vai pegar e fazer um processo de experiência. Então eu vou pegar 20 ratinhos, vou apertar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A bibliográfica só vai ver o que está escrito. A experimental você vai fazer um experimento. Aí eu vou testar o óleo de lavanda num ponto determinado. Qual vai ser o resultado? Ou estudando em casa, eu vi acontecer tal coisa, foi feito tal coisa e aconteceu isso. Então são vários tipos de pesquisa. A que a ciência mais gosta é a pesquisa experimental, porque daí ela coloca o tal do duplo cego, ela coloca normas que os cientistas acham que tornam ela mais real. Mas o que a gente recomenda muito é o estudo do caso. Dentro da acupuntura faltam estudos de caso, porque a gente vê muita coisa acontecendo e não fala o que aconteceu. Então a gente precisa fazer um pouco mais também estudo de casos. Na pesquisa bibliográfica, você vai pegar nas revistas, nas bases de computador, nas bases da internet e vai ver determinado assunto, ou vai pegar também livros, vai fazer tudo e faz uma monografia que é uma revisão de literatura. Na pesquisa experimental, você vai fazer realmente uma pesquisa. Vai ter que, como eu disse, fazer o negócio dos ratinhos. Verificar o que acontece quando você põe um ponto
e fazer todo um processo experimental, vai ter que entender o que está acontecendo e, antes de tudo, validar esse processo. Falar, ó, todas as pessoas que fazem desse jeito acontece isso. A hora que eu fiz diferente, aconteceu outra coisa. Na pesquisa experimental sempre tem que ter um grupo de controle, que pode ser um grupo onde você faz uma coisa, ou um grupo que já foi definido em outro estudo, certo? Você vai ter que saber tudo que tem em volta atrapalhando e vai ter que estudar o grupo e cada caso o que acontece. Tá? Então, você vai aqui é um modelo, né, para ver o resultado. Você tem no grupo você vai ter uma amostra, vai ter as pessoas todas que você quer fazer. Você vai ter um grupo onde você vai fazer aquilo que você está propondo, que é um grupo experimental, e o grupo controle onde você não vai fazer nada. Você vai ter o resultado e vai comparar um com o outro. Esse é o que as pessoas mais gostam. E isso, de preferência, esses resultados analisados por uma pessoa que não sabe qual que é o grupo experimental, qual que é o grupo controle, que é o que o pessoal chama de duplo cego, que dá mais valor dentro dos processos. Então, esse daqui é o que a ciência acha que é o que vale. Eu já não acho tanto, eu acho que a gente tem outras formas de ciência. Então, continuando a falar do material e métodos, vamos falar um pouco da pesquisa de estudo de caso, seria o relato de caso. É a análise do estudo. Você tem que detalhar tudo aquilo que você viu dentro do caso, tudo aquilo que foi feito e comparar com aquelas coisas que você já tem relatadas na literatura, em livros, em trabalhos. Não tem nada estatístico de comprovar isso, mas mostrar, analisar, entender aquele caso mais detalhadamente. Como aqui, ó. Aqui é um relato de caso do uso da cromopuntura em gatos com distúrbios comportamentais. Então, a pessoa descreve detalhadamente que tipo de aparelho que usou, como usou, o que fez, como fez, para depois poder falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É isso que é um relato de caso, é uma descrição detalhada do que você faz. Então, ó, que nem aqui, ó. Sempre apresenta um comportamento sociável até julho de 2007, quando o apartamento que mora foi arrombado. Desde então, o animal apresenta medo de estranhos, toques de interfone e campainha e demais barulhos que antes não o perturbavam. O proprietário relata que o animal vive sob constante tensão. Então, explicando, detalhando o problema. Então, aí, ó, continuando a detalhar, exames de leucemia e imunodeficiência felina negativos, para comprovar que não tem nenhuma outra doença associada. Está apresentando episódios de inapetência e vômitos diários, com episódios de diarreia esporádicas, sem que houvesse mudança na alimentação no seu cotidiano. Emagreceu de 8 para 3,5 kg. Alopecia fúngica no pescoço, mais carente, pedindo colo, estressado, miando sem motivo aparente. O outro animal sem sinais, tá? Então, explica-se detalhadamente o que se está fazendo. Então, aí explicando o que vai ser feito. Ficou estabelecido que o tempo de exposição à luz escolhida seja de 1 minuto em cada ponto. Tratamento feito diariamente durante 7 dias. E depois do período, as sessões passaram a ser semanais por mais um mês. No primeiro gato foram selecionados esses pontos, no outro, outros pontos. Então, explicando detalhadamente o que fazer. E aí o resultado? O resultado vai falar o que aconteceu, por exemplo, com aqueles gatos. Certo? O gato ficou bom, o gato melhorou, o gato se acalmou, o gato parou de fazer xixi, o gato parou... Então, é isso que é importante no resultado. Na pesquisa científica, o resultado vai ser, estatisticamente aconteceu isso. No relato de caso, vai falar assim, nós vimos que aconteceu isso e isso. Na revisão bibliográfica, vai falar, a maioria das pessoas fala isso. É onde o autor expõe seus achados e relaciona com as pesquisas existentes sobre o tema. Pode iniciar o capítulo lembrando ao leitor qual é o problema investigado, em seguida deve-se deixar claro que o resultado proporcionou as condições para resolver a questão, ou não. Também, não ter resultados também é uma coisa boa. Os passos básicos. Lembrar brevemente como foi mensurado o fenômeno, expor a resposta para a pergunta e nos falar de novo
que você perguntou e ver o que foi achado, apresentar em estatísticas, se no caso for um estudo mais de científico, de pesquisa, descrever o que foi observado e aí apresentar todas as informações em tabelas, figuras, gráficos, todas aquelas que são importantes. Se for uma revisão bibliográfica, não haverá esse resultado. Vai ser só a discussão de tudo. Os resultados vão ser a discussão do que você encontrou, certo? Não só no relato de caso e na pesquisa mais científica é que você vai ter um resultado mais específico. A discussão, o que é? É quando você vai discutir o que aconteceu, vai analisar os dados, vai ver os resultados, relacionar com as pesquisas anteriores e fazer toda essa revisão, essa junção. Vai discutir, vai ter a sua pergunta, você, eu queria saber isso, vai discutir se aquilo, tudo que você fez, respondeu aquilo que você estava procurando. A discussão pode ser estruturada de acordo com os seguintes tópicos. O que significam os dados e as estatísticas quando tiver? O que significa aquilo que você encontrou? O que significa se o gado mudou ou não mudou de comportamento? Os resultados do seu trabalho são de acordo com os resultados das pesquisas anteriores. Então, comparar. Aqui eu achei isso. Foi falado na outra pesquisa isso. Ou, tal autor fala isso, o outro fala isso, mas outros 3 falam isso. Então, comparar um com o outro. Quais os fatos que indicam que os resultados comprovam a teoria? Então, você teorizou, falou, tal, bexiga 60 trata dor. Esse resultado mostrou que o bexiga 60 trata dor. Ou, que resultados falam que não trata dor? Por quê? Então, que resultados permitem refutar a determinada teoria? Que nova hipótese ou que teoria pode ser proposta para explicar o fenômeno? Então, eu vi isso. Por que será que aconteceu se nunca ninguém falou nada? Foi por causa disso. Que tendências? Não foi preciso, mas mostrou que o gatinho se acalmou um pouco mais. Ele ainda continua nervoso com o interfone, mas agora quando chega gente diferente, não é? Então, já mostra que tendência que pode acontecer e que mais pode ser estudado a partir desses dados. E para terminar, você tem que concluir. Concluir tem que ser uma resposta clara, isso é muito importante. Você tem que claramente falar, aconteceu isso. Então, não é uma conclusão, geralmente, não são muitos parágrafos, é uma coisa bem pequena, bem sucinta, mas que descreva exatamente aquilo, respondendo aquele problema formulado no começo do trabalho. Pode ser estruturada da seguinte forma: compare entre os resultados e as hipóteses e fala, eu tive isso, aconteceu isso, então a gente conclui isso. Você confronta o objetivo do trabalho com o que conseguiu. Então, eu queria provar isso, eu achei isso, então se conseguiu isso. Se o que você achou, então a análise da relação entre os resultados verificados e a revisão de bibliografia. Se o que você achou é compatível com o que já é falado nos trabalhos. Se vai ajudar ou não no entendimento desse processo, você fazendo um trabalho, se vai provar que a acupuntura é boa para determinado processo ou não, que limite tem? Não, eu precisava ter feito com mais animais, não, eu precisava ter feito com a agulha desse jeito, não. Então, os limites que se tem, o que apareceu de novos dados, novas informações, as hipóteses surgidas ao longo da investigação, e sempre sugerindo, se apareceu isso, poderia fazer da outra forma diferente. A conclusão é muito importante, vamos dizer assim, a introdução, a exposição do seu trabalho, como você conclui, é o essencial dentro de qualquer trabalho. E para terminar, a parte 3 desse processo todo, certo? Vamos discutir um pouco, nós falamos da forma, vamos discutir um pouco de tudo que vai dentro de uma monografia. Quais são os erros mais frequentes? Uma coisa chata, a questão que se investiga não é muito interessante. Então, você vai falar do uso do voo do passarinho quando ele vai para a direita. Não tem interesse. Então, você pode até estudar. Como eu já vi um estudo de um professor que falava o uso da silagem em tonéis na qualidade da silagem. Quem que vai fazer silagem em tonel? Certo? Só se for para criar rato.
né? Para criar um boi, não funciona. Ou um trabalho que todo mundo faz. A eficiência do estômago 36 na tonificação. Poxa vida, todo mundo usa, sabe que o estômago 36 é um ponto de tonificação. Para que vai falar mais dele? Claro que dentro da acupuntura ainda são poucos os trabalhos falando isso. A maioria dos trabalhos que você fizer vão ser originais, mas sempre buscar uma coisa diferente, tá? Mas esse é um erro que as pessoas cometem quando vão fazer uma monografia ou uma pesquisa. O objetivo não está claramente definido ou já são bastante conhecidos ou não são atingidos. Ou você sabe que dá certo ou dá errado e você continua tentando. Não dá. É que nem o uso da ribavirina em sinomose. A pessoa insiste, insiste, insiste e agora estão vendo que não funciona. Problemas de metodologia. Amostra inapropriada para investigação. Eu quero fazer um estudo com tal ponto, mas eu vou usar 3 casos. É muito pouco. Estatisticamente não dá para se comprovar. No mínimo de 6 a 10 animais por grupo de investigação para se fazer um trabalho desse. Inconsistência entre os instrumentos de análise, tamanho das amostras e fenômenos sob análise. Então você vai usar um aparelho que você só tem aquele aparelho que você inventou, e não consegue outra pessoa inventar. O que você está vendo não é uma coisa normal, foi provocado por, sei lá, a usina de Fukushima alterou tal coisa. Você não vai fazer isso sempre, então você vai ter que estudar de forma diferente. Trabalho não se apoia em pesquisas anteriores, então você tem que ter muita consciência, tem que ter muita certeza de uma coisa, se você não tiver pesquisa anterior. Revisão bibliográfica. A pessoa olha, eu corrijo monografia às vezes, a primeira coisa que eu vou fazendo é conferir se as revisões bibliográficas estão corretas. Então ninguém pensa que quem está corrigindo monografia não olha a minha revisão bibliográfica. Olha, porque é nela que se baseia tudo. Então, muito das revisões a gente sabe de cor. E aí a pessoa nunca falou isso, a pessoa fala, tal pessoa falou isso. Então, muito cuidado. Falta de harmonia entre a interpretação dos resultados e o referencial teórico. Então, o resultado deu que o ponto não funciona e fala, não, provavelmente o ponto funciona por causa disso, disso. Não tem uma coisa a ver. A conclusão, o erro mais frequente é não ter coerência entre o que se propôs, o arcabouço teórico, a revisão que você fez e o que aconteceu em si. Então, procure concluir baseado no que você revisou. Outras conclusões que ficam aquém do que seria possível ou vão além do que os resultados. Então, você tem uma coisa que você acha que deu certo, mas não deu certo porque não teve nenhum resultado mostrando. Então, tem que ser bem estruturado tudo dentro do trabalho. O trabalho é incapaz de se estender, aprofundar, enriquecer ou ainda aponta lacunas em alguma linha de pesquisa. Então, se você próprio trabalho, você assim não preencheu tudo, você não consegue, isso é um grande erro na produção. As pesquisas é uma réplica de um estudo anterior e não foi capaz de propor novas melhorias para o mesmo. Então, você fez uma coisa igual a outra e deu o mesmo resultado, não adianta pesquisar. E essa é outra coisa muito horrível de se ver dentro de trabalhos, ainda mais em nível universitário. Erros de ortografia e gramática. Isso faz perder muito, muito, muito. Eu já fui em bancas que a pessoa estava preocupada em... desclassificou quase o trabalho porque o erro ortográfico e gramatical era absurdo, certo? Então, pelo menos passe no revisor ortográfico do Word, sabe? Leia 2, 3 vezes o trabalho antes de fazer de terminar o trabalho. Uma outra coisa que é importante se pesquisar é os mecanismos de busca. Todos eles, o Google Academy, o Yahoo, o Ask, o Bing, todos o Google, todos são importantes, mas são mecanismos de buscas mais voltados para a pesquisa geral. Procure sempre buscar trabalhos mecanismos mais específicos. Ou melhor, é o PubMed, certo? ncbi.com é o melhor, onde tem todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos. O Google Acadêmico até tenta fazer isso. É melhor do que só o Google, mas
o PubMed é o melhor mecanismo de busca para se fazer, para se trabalhar com a internet. Tem esses mega indexadores, não são muito usados, assim, normalmente o pessoal usa realmente PubMed, Monster Crawler, Browser, Search Engine Colossus, são mais dentro de pesquisas em outras áreas, dentro da área médica, o PubMed. Saber trabalhar com os mecanismos, né, booleanos, então, quando você vai pesquisar, você usa o e ou o ou, tá? Você usa o não, o ou, certo? Então, são importante, por exemplo, eu quero acupuntura e estômago 36. Os resultados onde os termos ocorrem simultaneamente. Então, você vai ver todos os resultados onde eu vou ter o termo estômago 36 e acupuntura. O não é onde não tem aquele termo. O ou é ou acupuntura ou fitoterapia. Tratamento de sinomose com acupuntura ou fitoterapia. Então, ele vai selecionar ou um ou outro. As bibliotecas virtuais, essa é bem interessante, a Cielo. O problema é que você tem que estar dentro da universidade para poder acessar, inclusive os periódicos. Dentro da universidade você acessa todos eles. A grande vantagem é que você pode pesquisar na Cielo e colocar no SciHub e conseguir esses trabalhos, quase todos eles. Não são todos, que ainda algumas revistas e algumas bibliotecas bloqueiam, mas já está bem melhor do que antes. Para você fazer um trabalho, você tinha que ir para uma biblioteca, acessar o computador daquela biblioteca. Isso há 10, 15 anos atrás. Hoje já se consegue bastante coisa. E muita coisa que antigamente a gente fazia, tinha que pagar. Agora, esse SciHub, ele você não precisa pagar nada, na maioria das coisas. Aí tem outras bibliotecas, revista América Latina, Caribe, Espanha, certo? Aí o Reanalytic, aí são vários. Esses são dentro das universidades, você entra dentro dos mecanismos de pesquisas deles e eles conseguem um acesso, que geralmente eles assinam, as universidades assinam as revistas eletrônicas e acessam mais facilmente. Aí tem vários outros, você pode tentar. O CIB-USP é bem legal, mas você tem que ser aluno da USP para fazer. Algumas coisas você consegue sem ser aluno. Em realidade, a gente busca muito essa medicina baseada em evidências, esse cartesianismo, porque é uma exigência formal desse rigor estatístico, mas a acupuntura ainda não tem essa cartesianismo, essa fórmula de análise tão bem definida. Está muito melhor do que há 20 anos atrás, mas ainda não se existe isso. Então, ainda é difícil se comprovar estudos onde a acupuntura, porque a acupuntura também tem muito de uma forma quântica, de uma forma não convencional ainda, que não se consegue provar com números ou com máquinas. Então é uma coisa mais de energia, que a gente consegue, principalmente pela qualidade do aplicador. Mas já se consegue alguma coisa, já se tem se mudado algumas coisas. Então, essa medicina baseada em evidências está cada vez mais caindo por terra nesses últimos anos. Acupuntura prática baseada em evidências, um trabalho de 2008. As novas pesquisas são mais variadas e estão deixando a esfera do tratamento das algias. Os recentes estudos são realizados em diversos campos da medicina e a metodologia tem sido bastante rigorosa, atendendo às exigências da pesquisa séria, alcançando as publicações em revistas de prestígio. O que é uma pesquisa séria? O que é uma revista de prestígio? Isso é tudo o homem, o cientista que estabelece. Então, nem sempre é uma coisa séria mesmo. Essa situação está ainda de uma forma paulatina, colocando a acupuntura como prática cada vez mais respaldada em evidência científica. É um cenário novo em que a prática da acupuntura deixou de ser considerada algo esotérico, exercida por médicos pouco preparados. A exigência do mercado de trabalho será maior aperfeiçoamento dos novos médicos que exercerão a especialidade da acupuntura. Então é por isso que a gente fala, e como vocês já viram em aula, a gente fala das pesquisas com interleucinas, a gente já mudou o termo, a gente já não fala mais em mágica quando dá aula, em ti, chuê, vento, frio, calor,
já fala em ciência, fala em sistema nervoso, já fala em interleucina, já fala em sistema linfático, sistema hipotálamo, hipófise adrenal, já se fala em tudo isso, se aproximando mais, é o que a bioenergética faz, se aproximando mais da acupuntura baseada em evidências, da acupuntura tradicional, da ocidental. Aqui seria interessante, ó, o exemplo de revista da Medivep, vocês podem pegar da nosso clínico. Então, tem que ter um título em português, um título em inglês, o nome do autor, a titulação do autor, resumo, palavra-chave, introdução, revisão de literatura, material e métodos, resultados, discussão, conclusões e considerações finais, keywords e referências. Então, você vai ter, pode buscar numa revista um artigo, e depois você pode, dentro da nossa monografia, submeter revista, tá? Relatos de caso clínico, aqui está explicando como funciona, certo? Revisão de literatura, como funciona. Então, todas essas revistas são interessantes e eu aconselho a vocês fazerem, se forem fazer, artigos baseados nas normas técnicas, tanto da Medivep quanto da nossa clínica. Porque daí a gente pode apresentar para as revistas para divulgar tanto o nome de vocês como a acupuntura, mostrando que se tem efeito, se pode trabalhar abrindo o campo do acupunturista veterinário. Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer coisa posteriormente.